can probably say. Olá, eu vou mostrar como se faz um cálculo de limites com x tendendo ao infinito. Vamos começar com esse exemplo bem simples, onde temos limite de 1 sobre x com x tendendo ao infinito. Como sabemos que infinito não é um número, não podemos substituí-lo no lugar do x. Então, podemos imaginar que o infinito são valores muito grandes. Vamos tentar detectar, à medida que x aumenta muito, qual é o comportamento da função. Para isso, eu fiz essa tabelinha, onde percebemos que, à medida que x assume valores maiores, o y assume valores cada vez mais próximos de zero. Sendo assim, não podemos substituir o infinito no lugar de x. Podemos sim detectar um padrão aqui, onde à medida que x aumenta, y diminui. E à medida que x se aproxima de números mais altos, y tende a zero. Ou seja, limite de 1 sobre x com x tendendo ao infinito é igual a zero. A gente tem um outro exemplo aqui. Limite de 3x mais 1 sobre x com x tendendo ao infinito. Nesse caso, se você imaginar o crescimento tanto no numerador quanto no denominador, você vai ter valores muito altos no numerador e valores muito altos no denominador. Então, vamos fazer uma simplificação. Vou reescrever aqui. 3x mais 1 sobre x. Aqui a gente sabe que nós sabemos que temos dois termos, onde os dois estão sendo divididos por x. Com isso, a gente pode reescrever dessa seguinte forma: 3x sobre x mais 1 sobre x. Aqui a gente pode cortar o x, resultando em 3 mais 1 sobre x. Então, aqui a gente vai ter limite de 3 mais 1 sobre x com x tendendo a infinito. Aqui a gente sabe que aqui a gente tem limite de 3 mais limite de 1 sobre x. Então, a gente pode reescrever dessa forma aqui, para a gente entender melhor. Limite com x tendendo ao infinito de 3 mais limite de 1 sobre x com x tendendo ao infinito. Sabemos que limite de 3 com x tendendo ao infinito, aqui nós temos o limite de uma constante. E o limite de uma constante é a própria constante. E limite de 1 sobre x é basicamente o nosso primeiro exemplo. Então, a gente sabe que limite de 1 sobre x com x tendendo ao infinito é igual a zero. Então, aqui nós temos como resultado o 3. Vamos ver mais alguns exemplos com nossos próximos colegas. Algumas questões do livro de Diva Marília. Essa questão de limite tendendo ao infinito é de 2x mais 5 sobre raiz de 2x ao quadrado menos 5. Então, o primeiro passo ao encontrar uma questão desse tipo, de tendendo ao infinito, é procurar uma simplificação pelo expoente de maior grau. Na parte do numerador seria o x, que esse grau aqui é do grau 1. E no denominador, por x ao quadrado. Então, eu repito, x, limite de x tendendo a mais infinito, agora eu faço a divisão desse primeiro
desse numerador. Então ficaria 2x sobre x mais 5 sobre x. Na parte do denominador, farei a mesma coisa, só que a divisão por x ao quadrado eu vou fazer dentro da raiz, por se tratar que está tudo dentro da raiz. Então, raiz de x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, eu divido por x ao quadrado. E menos 5 eu também divido por x ao quadrado. Então, agora eu posso simplificar algumas coisas aqui já. Esse x ao quadrado eu posso trazer para fora da raiz. Então, eu repito, limite de x tendendo a mais infinito. Bom, 2x sobre x, eu posso simplificar esse x com esse x. E fica somente 2. E mais 5 sobre x, eu apenas repito. Na parte de baixo, eu trago esse x ao quadrado para fora. Só que como ele está na raiz, ele sai em forma de x, e não mais de x ao quadrado. Ele perde esse quadrado. Aqui dentro eu posso simplificar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, ficando apenas 2. E o 5x ao quadrado, eu apenas repito. Esse x está dividindo um pelo outro. Então tem ele tanto no numerador como no denominador. Então eu posso simplificar eles dois e eles desaparecerem, ficar 1. Agora eu vou simplificar essa equação, ficando 2 mais 5 sobre x. E embaixo ficaria a raiz de 2 mais 5 sobre x, certo? Lembrando que constante sobre x é sempre zero, essa é uma propriedade de limites no infinito. Então esse aqui vai virar zero e esse vai ficar zero. Então sobra aqui nessa equação 2 sobre 2 mais 0 sobre 2 mais sobre raiz de 2 mais 0. Então dando um total de 2 sobre raiz de 2. Agora a gente vai simplificar aqui só para deixar a equação um pouco melhor. Então ficaria 2 sobre raiz de 2, multiplico tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2, ficando 2 raiz de 2 sobre 2. Esse 2 eu posso cortar com esse 2, que não faz diferença, dando o resultado final de raiz de 2. Bom, aqui está o exemplo. E a primeira coisa que eu observo nessa questão é que eu tenho que colocar o x² em evidência. Então, ele vai ficar assim. Limite de x tendendo a mais infinito. Eu coloco o x² em evidência, abro parênteses, vai ficar 2 sobre x² mais 3x ao quadrado sobre x² mais 2x sobre x² mais 1 sobre x². Embaixo também coloco em evidência e vai ficar 4 sobre x² menos x² sobre x². Aqui eu vou dividir, né, a limite de x tendendo ao mais infinito, né? Continuo no parênteses, vai ficar 2 mais 3 sobre x ao quadrado, mais 2 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x². Tudo isso aqui sobre 4 sobre x² menos 1. Bom, e limites, quando eu tenho no denominador esses valores de x, ele zera. Então, aqui eu vou passar o limite. Bom, aí vai ficar 2 mais zeros, né? Zero aqui, sobre 0
menos 1. Somo tudo aqui. Vai ficar 2 sobre menos 1 igual a menos 2. Então, é isso. O método mais simples de limites ao infinito. Vamos, de novo, simplificar tanto o numerador como o denominador pelo expoente de maior grau. No caso dessa equação, limite de t tendendo a mais infinito, de t ao quadrado menos 2t mais 3 sobre 2t ao quadrado mais 5t menos 3. Eu vou começar resolvendo essa questão dividindo tudo por t ao quadrado, que seria o maior expoente, tanto no numerador quanto no denominador. Então eu repito, o limite de t tendendo a mais infinito de t ao quadrado. Então ficaria t ao quadrado sobre t ao quadrado menos 2t sobre t ao quadrado mais 3 sobre t ao quadrado também. Na parte do denominador, farei a mesma coisa. Sobre t ao quadrado menos 3 sobre t ao quadrado. Bom, aqui já podemos fazer algumas simplificações. Esse t ao quadrado eu posso cortar com esse t ao quadrado. Eu posso cancelar eles dois. Esse t ao quadrado sobre t ao quadrado é 1. Esse t eu posso cortar com esse, fica somente 2. Então vamos repetir a equação para ver o que já simplificamos. Então aqui ficou 1 menos 2t sobre t ao quadrado, fica 2 sobre t, mais 3 sobre t ao quadrado. Essa é a parte do numerador. A parte do denominador fica só 2 mais 5 sobre t menos 3t ao quadrado, certo? Lembrando aquela regrinha de que constante sobre x, ela tende a zero quando o x tende a infinito. Podemos zerar então 2 sobre t, ela vai dar zero, e 3 sobre t ao quadrado vai dar zero também. 5 sobre t, zero, e menos 3t ao quadrado também dá zero. Então, no final da equação, só sobrou esses dois números reais aqui, que no caso é 1 sobre 2. Então, esse é o resultado da equação. I can probably say